uma boa parte dos projetos que eu desenvolvo na prática, eles são voltados para pequenas empresas, empresas familiares, e é muito comum, principalmente nos projetos que nós desenvolvemos voltados para a gestão do negócio, envolvendo ali a gestão financeira, nós encontrarmos empresas que têm sistemas de gestão, né, software de gestão. E aí uma das coisas que eu sempre vou lá observar é se existe um módulo financeiro, se existe um módulo ali que trate de aspectos relativos ao orçamento. E aí é incrível como muitas vezes temos lá um módulo de orçamento, mas que ninguém faz uma elaboração, uma previsão do orçamento. E aí a boa parte das queixas é sempre a mesma. Nós estamos vendendo muito, nós estamos produzindo muito, mas acaba que a gente não sabe para onde vai o dinheiro, Albert. E a gente sempre tem uma dificuldade grande aqui, a gente vive fazendo operações de crédito, a gente vive antecipando recebíveis, são antecipações, né, de cartão, e aí a gente não sabe o que acontece. É necessário que primeiro a empresa tenha alguém que entenda um pouco de orçamento empresarial, tá? O orçamento empresarial é um planejamento, resumido aqui, das entradas e saídas da empresa ao longo de um período, ao longo de um ano, por exemplo. Para elaborar um orçamento, muitas empresas fazem o seguinte: puxam um relatório lá do que gastou no ano anterior, acrescenta alguma coisa ali de inflação, considerando que os valores vão subir, os contratos vão ser reajustados, de telefonia, de internet, enfim, tudo isso. E aí simplesmente vão e replicam. Só que aí tem um grande problema, porque se essa realização orçamentária do ano anterior ela for uma realização ineficiente, só um exemplo, você não faz uma manutenção correta dos seus equipamentos. E aí no ano anterior você teve muita manutenção corretiva. Então o que acontece? Você acabou gastando muito dinheiro com reparos emergenciais ali. E a sua conta de manutenção corretiva, ou seja, a sua conta de manutenção, ela foi uma conta alta. Agora imagine você pegar essa conta alta e replicar para o ano seguinte. Qual foi o trabalho que você fez aí? Nenhum. Né? Praticamente você está dizendo o seguinte: eu vou continuar sem fazer uma gestão eficiente da minha manutenção, e aí eu já tenho que prever um valor alto aqui para gastar com manutenção. E vai continuar tendo uma empresa onde os seus custos ou suas despesas vão estar elevadíssimas. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade justamente de olhar o que é que existia de oportunidade ali. Então, dentro da elaboração do orçamento, a gente tem várias técnicas, né? Várias formas de fazer isso. Uma delas é o OBZ, que ele parte justamente de você zerar o orçamento, ou seja, imagine que você nunca fez um orçamento, você vai começar do zero. Então, cada departamento, em resumo, né? Não é uma aula de OBZ, mas então cada departamento vai fazer uma reflexão ali sobre seus gastos, sobre suas despesas, e aí eles vão planejar considerando o contexto de atuação da empresa e não replicando falhas antigas. Um outro ponto que muita gente diz assim: Albert, eu não preciso utilizar nenhuma planilha aqui, nada, porque eu tenho um sistema que eu consigo fazer o orçamento lá. Só que o sistema você vai implantar os dados, você vai inserir os dados. Então você vai precisar sim, muito provavelmente, desenvolver algo no Excel para que você possa fazer o seu planejamento inicial ali e dali para frente você inserir isso no seu sistema. Tá? Quando a gente fala de receitas e despesas, a despesa muitas vezes é algo muito fácil de você fazer o orçamento. A receita é diferente. Por quê? Porque um orçamento de receita ele vai dizer de onde é que vem essa receita. Se eu sou uma loja, muito provavelmente eu tenho o meu registro, né, de históricos aí anteriores das minhas vendas, e eu preciso observar ali que produto é esse que eu vendo. Porque se eu vendo chocolate, eu já sei que vai ter uma época do ano que eu vou vender bastante chocolate e numa outra época não. Se eu trabalho com vestuário, roupa, enfim, eu tenho uma época também que eu vou vender mais, uma época outra que eu não vou. Se eu trabalho com produtos que são de primeira necessidade, aí eu já tenho um comportamento mais normal de venda. Então a gente precisa entender de onde vem essa receita. Nem sempre o que aconteceu num ano vai acontecer no ano seguinte. Então, até o planejamento de receita ele tem que considerar uma estratégia de venda da empresa. Feita essa estratégia de venda, eu consigo fazer minha estratégia de compra. Né? Então, assim, eu parto de uma demanda que eu estimo que vai existir aqui no mercado, e aí na sequência eu vou ver o que é que eu preciso de produtos, né, ou de insumos, ou de recursos, para que eu possa de fato fornecer esses produtos para o mercado ou esse serviço para o mercado.
Então, a base do orçamento de compras, né, ou de suprimentos, é justamente o orçamento de vendas. E ele está alinhado com o planejamento de marketing da empresa. Porque a empresa, sem fazer nenhuma ação, ela acaba vendendo X. Se ela fizer alguma ação, tomar alguma estratégia diferenciada, ela vai vender X mais 10%, X mais 15%. Então tem muita coisa que a gente precisa considerar na hora de fazer um orçamento. Por isso que eu sempre digo aos meus clientes, ó, o orçamento de 2024, ele precisa ser iniciado em agosto de 2023. Por quê? Porque a gente tem muita análise a fazer. Né? E é um grupo multidisciplinar, ou seja, a gente tem profissionais de todas as áreas. A gente vai precisar contratar, a gente não vai, a gente vai precisar treinar, a gente não vai, a gente vai abrir uma nova unidade, a gente vai precisar ter um orçamento aqui de investimento. As nossas operações normais elas vão gerar aqui fluxo de caixa, nós vamos precisar de capital de terceiro. Então, essas são informações importantes ali para a gestão do orçamento. Albert, você complicou muito, por onde é que eu começo? Bom, primeiro você tem que entender suas receitas, de onde elas vêm, para você poder prever essas receitas. A partir daí, você vai ter o seu custo, né, variável, dependendo do que for. Ele vai variar conforme essa receita. E o orçamento dos custos, né, despesas fixas ali, você de certa forma já tem. Só que você precisa refletir se você está tendo ou não eficiência na gestão desses custos no ano que está rodando. Então, muito cuidado, não é simplesmente ter um sistema que vai te garantir ter uma gestão eficiente e orçamentária. E eu não falei ainda do acompanhamento da realização do orçamento, né? O básico, previsto realizado, estipular verba para algumas contas, se essa conta estoura ou não tem mais verba, de onde é que eu movimento, o que é que eu vou fazer. Na revisão do orçamento, se tem alguma coisa que entrou agora e vai se perpetuar até o final do ano, por exemplo, eu preciso fazer um ajuste, porque, não, mas você orçou e você tem que ficar dentro desse orçamento. E aí não vai ter verba, a empresa não roda assim. A gente tem o orçado, a gente tem o previsto e tem o realizado. O orçado foi aquele que eu fiz para o ano, o previsto vão entrar ali os ajustes daquilo que eu preciso fazer, conforme as coisas vão acontecendo, e o realizado é esse acompanhamento, previsto versus real, para justamente eu poder ver se existe necessidade de alguma atuação diferenciada aí da equipe de gestão da empresa. Então, orçamento empresarial é algo extremamente relevante, só que não é uma aula, mas é simplesmente dizendo que ter um software não resolve o problema. É necessário a gente ter também uma estrutura, né, uma estratégia de pessoas que entendam de orçamento, para que essas pessoas possam ir ali avaliar o negócio, elaborar esse planejamento orçamentário e daí sim você inserir. Olha que eu nem falei aqui de centro de resultados, de naturezas, porque são, como se eu digo assim, são as preparações, né? É o inicial ali, é o planejamento do orçamento. Quais são as contas que eu vou ter? Quais são os centros de resultado que eu vou utilizar? Como é que eu vou medir o meu resultado? Eu vou medir por produto, eu vou medir por unidade? Como é que eu quero ver isso? Porque o orçamento ele te dá essa condição de ter uma visão certeira de tudo que está acontecendo na sua empresa, né, do ponto de vista de resultado. Então, espero que o vídeo tenha ajudado você aí na gestão do seu negócio. Se tiver alguma dúvida sobre o tema de orçamento, de elaboração de orçamento, não importa se a empresa é grande, pequena, se você é um profissional que trabalha na área e de repente, ou um profissional que quer trabalhar na área e de repente quer trocar alguma ideia comigo, é só entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em conversar com você.